Bom dia, pessoal. Nesse momento eu estou gravando um videozinho aí bem amador, tá? Não vão se ouvir um barulhozinho de carro aí, tá? Que não é um estúdio, estou aqui na minha casa. Eu estou gravando esse vídeo para explicar a diferença, ou o efeito Peltner, né? O efeito Peltner é o efeito que você vê nessa partilhazinha bem aqui, ó, que se encontra no bebedouro. Esses novos bebedouros, ele utiliza essas partilhas, tá? Você encontra no processador, lá embaixo do processador, na tua placa. Se tu desmontar o processador, tirar de fora, tu vai ver um bocado de circuitozinhos, tá? Capacitores, resistores, e lá também tem um aparato eletrônico onde vai medir a temperatura do teu processador, tá? Se tu entrares na BIOS, lá tu vai verificar a temperatura desse processador através desse conhecimento de eletrônica, tá? Além disso, o teu termômetro, aquele termômetro digital, esse termômetro digital, ele trabalha também com esse Thermopar. Bem, para falar sobre o efeito Seebeck. O efeito Seebeck, ele é um efeito que justifica o efeito Peltner, tá? O efeito Peltner, ele foi descoberto em 1834, mas para a gente entender o efeito Peltner, a gente tem que falar sobre o efeito Seebeck, porque o efeito Seebeck é a volta do efeito Peltner. Bem, o que é o efeito Seebeck? É quando se pega duas ligas metálicas, tá? Duas ligas metálicas ou dois metais diferentes, tipo cobre e alumínio, tá? Aí tu coloca seus terminais ligados e nesse lado aqui tu aplica temperaturas nesse terminal aqui, nesse Thermopar, que é a junção desses duas placas aí de cobre e alumínio, por exemplo. Aplica temperaturas diferentes. Se tu tens temperaturas diferentes, tu tens o que? Uma variação de temperatura, tá? E na medida que tu tens essa variação, o calor, como é uma energia, ele vai migrar de um terminal para o outro, tá? E na medida que ele migra, ele gera uma corrente. Se ele gera uma corrente, é porque eu tenho diferenças de potenciais aqui, eu tenho DDP, eu tenho voltagens diferentes, ok? Ou então, nós podemos observar que o efeito Seebeck, ele não pode ser considerado como uma máquina térmica, porque ele não tem movimento mecânico aqui, ele só tem movimento dos elétrons, tá? Ou então, olha, quando uma corrente é aplicada, o calor move de um lado ao outro, eu tenho, se chama o efeito Peltner, tá? Quando eu aplico o efeito Seebeck, aplica-se uma temperatura, eu tenho uma diferença de potencial elétrico. O efeito Peltner, se eu aplico uma DDP, eu tenho uma variação de temperatura em seus Thermopar. Ó, quando eu aplico a voltagem aqui, ó, voltagens aqui, a DDP, essa corrente vai migrar do VA, vamos supor que migra do VA para o VB. Quando ela faz essa migração, ela leva calor. Se ela leva calor, ela vai tirar de algum lugar, né? Ela tira desse outro material, que seria o TB. Vamos supor, cobre e alumínio. Eu aplico a DDP, o cobre começa a aquecer, mas alguém tem que esfriar, porque esse calor tem que vir de algum lugar. Ele vem de onde? Do alumínio, tá? Esse é o efeito Peltner. O efeito Peltner que acontece nessas partilhas aqui, ó, de bebedouro, ok? Bem aqui, olha, eu tenho um exemplo de uma partilha, a partilha Peltner,
ela é formada por telureto de bismuto, okay? Que são semicondutores. Mas para te entender melhor semicondutores, bora falar sobre um semicondutor muito trivial que é conhecido bastante na eletrônica, que é o diodo. Ó, aqui eu tenho um diodo. Todo diodo ele é polarizado. Ele tem um cátodo e um ânodo. Na realidade, a função do diodo é permitir com que a passagem de elétron migre em um único sentido, tá? Ó, se tu fores analisar o gráfico de uma corrente alternada, tu tens isso daqui, ó. Subiu, desceu, tá bom? Quando eu aplico uma corrente alternada, essa corrente que vem da nossa rede elétrica, que tem uma frequência de 60 Hz por segundo, né? Quando eu aplico essa corrente alternada nesse diodo, o que ele vai fazer? Ele vai cortar os pulsos negativos. Isso depende de como tu ligou, tá? Ele vai cortar os pulsos negativos. Então tu vai ter isso aqui, ó. Positivo, caiu, zerou, fica zerado. Positivo, caiu, zerou. Tá? E a partilha Peltner, ela também é polarizada. Se tu liga ela aqui, ó, corrente alternada, tu não vai ter nenhum rendimento dela. Por quê? Porque ela vai aquecer um lado, vai esfriar o outro, aí já faz o processo inverso quando alternar a corrente, aquece o que estava frio, e então tu tá só gastando energia elétrica, tá só perdendo energia. Ela vai ficar vibrando, tá? De acordo com a frequência da rede elétrica. Por isso que ela tem que ser polarizada para ela funcionar de acordo com os dados do fabricante. E se de repente tu aplica uma corrente aqui, uma tensão alternada, o que tu vai ter? Tu vai queimar a tua pastilha, porque ela vai ficar vibrando e vai ocasionar um estrago, né, da tua pastilha. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar um videozinho aí, mostrando como é feito, né, um exemplo em laboratório de como se fazer esse efeito Peltner. E também vou mostrar para vocês a ativação dessa partilha, para a gente ver ela gerando, através do calor, ela gerando eletricidade. Que é justamente o calor gerando eletricidade, que é o efeito Seebeck, tá? Agora, se tu pega a eletricidade para gerar o calor com essa partilha, é o efeito Peltner. Bem, agora eu vou fazer a demonstração aqui, ó, dessa partilha ela funcionando. Aqui eu tenho o meu multímetro, tá? Vou colocar ele na escala de volts, corrente contínua, não em corrente alternada, contínua, tá? Coloco aqui, ó, vou colocar 2 volts para a gente testar essa partilha. Vou acionar meu multímetro, não sei se melhorar aqui. Tá? Observem que, ó, eu já apliquei, ó, um pouquinho de calor que eu tô dando aqui para minha partilha, ela já tá sofrendo essa variação, tá? Voltando ao seu estado natural, eu invertendo a partilha, aplicando no outro lado, ó, o que que vai acontecer? Ela vai ficar negativa, tá? Então, se você ficar, se você pega essa partilha e fica oscilando a temperatura de um lado para o outro na escala de 60 Hz, tu vai ter uma corrente alternada e em 60 Hz, tá? A temperatura em suas partilhas. Mas não é essa a função da partilha, né? A partilha é justamente ela gerar calor através da diferença de potencial. Bem, então eu vou pegar um secador aqui, um soprador térmico, e vou aquecer essa partilha. Nós vamos ver, ó, tá aqui o meu soprador. Nós vamos ver o que vai acontecer com ela. Ó, na medida que eu vou aquecendo,
a temperatura vai aumentando. Já cheguei em 1 volt, né, ó. Vou aquecendo, essa temperatura vai aumentando. Desliguei o soprador. Opa, desculpa, desligou aqui, ó. Ó, na medida que ela vai esfriando, ó, ela vai trocando calor com o ambiente, essa temperatura vai diminuindo. Agora, se eu aquecer esse outro lado da pastilha, o que vai acontecer? Notem que nós já estamos indo para quente, para o negativo, ó. Tá? Ou então, se tu aquece um lado, aí aquece outro, aquece um lado, aquece outro, e se ela tem uma propriedade de esfriar rapidamente, né, coisa que ela não tem, porque a função dela não é essa, aí tu terias corrente alternada. Bem, nesse momento eu vou demonstrar aqui, ó, o funcionamento da pastilha Peltner, tá? Eu tenho um termômetro, decidi verificar a temperatura do corpo humano. Se a gente for verificar a temperatura dela nesse exato momento, ó, ela está marcando 40,2 graus Celsius. Então eu vou ligar a pastilha, ó, negativo no negativo e positivo no positivo. À medida que eu ligo a pastilha, tá? Nós vamos verificar que a temperatura vai começar a baixar, ó, diminuir a temperatura. 36.